Meu nome é Lucas, e isso aconteceu nos anos 90. Eu vivo em uma cidade grande em São Paulo, mas prefiro não dizer para não gerar curiosos no cemitério. Uma noite, um amigo e eu estávamos entediados e decidimos sair na madrugada para comprar bebidas. Sei que sair a essa hora não era exatamente inteligente, mas gostávamos de nos divertir. Depois de um tempo dirigindo sem rumo e ouvindo música alta, ficamos cansados da monotonia. Nós dois éramos grandes fãs de metal e, na época, tínhamos nossa própria banda. Foi então que decidimos fazer algo mais emocionante: explorar um cemitério da cidade. Atrás da praça central havia um cemitério enorme dividido ao meio por uma estrada e ocupando uma vasta área de terra. Optamos por explorar a parte mais antiga, que era separada da parte nova por um portão de ferro enferrujado e uma cerca já desgastada pelo tempo. Começamos a caminhar entre os túmulos, tentando ler as inscrições nas lápides cobertas de musgo, tirando algumas fotos e rindo da situação. Eu sei que não foi muito respeitoso da nossa parte, mas aquelas sepulturas tinham pelo menos um século. Nenhum parente vivo parecia se importar. E eu duvidava que os mortos tivessem alguma objeção. Após cerca de 1 hora de exploração, sentamos ao lado de uma enorme árvore no meio do cemitério. Foi então que ouvimos uma risada infantil. Era nítida, parecia vir de bem perto. No início, pensei que pudesse ser um brinquedo deixado em uma sepultura infantil, algo ativado por movimento. Não me assusto facilmente, então imaginei que fosse apenas uma coincidência. Meu amigo e eu rimos do quão clichê e assustador aquilo parecia, mas continuamos sentados, conversando e aproveitando a atmosfera sombria do local. Então, aquela sensação clássica de estar sendo observado tomou conta de mim. Tentei ignorar, atribuindo ao ambiente e à nossa imaginação. Mas naquele exato momento, meu amigo sussurrou que achava ter visto alguém se movendo entre as sombras, perto de um pequeno bosque ao lado do cemitério. Isso nos deixou inquietos. Decidimos levantar e sair dali. Foi quando ouvimos novamente a mesma risadinha, agora acompanhada de passos nítidos sobre a folhagem seca. Algo ou alguém estava se movendo em nossa direção. A tensão se transformou em puro pavor e saímos correndo ladeira abaixo, em direção à parte nova do cemitério, onde meu carro estava estacionado. Nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Enquanto fugíamos, a risadinha parecia nos seguir, ficando cada vez mais próxima. Estávamos em completo estado de adrenalina, sem pensar em mais nada além de escapar dali o mais rápido possível. Assim que chegamos ao carro, os sons cessaram abruptamente. Entrei apressado, liguei o motor e saí cantando pneus, sem ousar olhar para trás. Dirigimos direto para o primeiro posto de gasolina aberto naquela hora da madrugada. Paramos para recuperar o fôlego e, ainda assustados, decidimos verificar a parte de trás do carro. Foi então que notamos algo que nos gelou até os ossos. Havia arranhões na parte de trás do carro. Parecia arranhões de unhas. Eu tinha certeza absoluta que aquilo não tinha sido feito por mim, pois amava meu carro e cuido muito bem da lataria. Aterrorizado, olhei para os bancos traseiros, certificando-me de que não havia ninguém ali. Entrei rapidamente no carro e saímos dali o mais rápido possível. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Não sei se estávamos apenas sugestionados e reagimos de forma exagerada, ou se algo realmente inexplicável nos seguiu naquela escuridão. Mas uma coisa é certa, até hoje, sempre que conto essa história, sinto aquela mesma sensação de que algo está bem atrás de mim, observando. Me chamo Roger. Hoje eu tenho 45 anos. Quando eu tinha 16 anos, meu amigo Beto, que era um grande brincalhão, veio até nossa casa para relaxar no verão, como costumava fazer durante as férias. Lembro-me de que ele estava segurando uma garrafa de Coca-Cola e eu estava comendo batatas chips.
Quando ele disse que deveríamos dar uma olhada naquele cemitério assustador que ficava perto da minha casa. Foi a ideia mais aleatória de todas, e eu até disse isso a ele. Ainda assim, não tínhamos aula no dia seguinte, e eu sabia exatamente qual cemitério ele estava falando. Não sei nem se deveríamos chamá-lo de um cemitério regular. Era apenas um pequeno terreno com talvez 100 lápides no máximo. As lápides tinham uma aparência bem arcaica, e sempre que passávamos por lá, não havia sinais de que alguém tivesse vindo visitar nos últimos 10 anos. O local, provavelmente, datava de séculos atrás, e tinha uma atmosfera super assustadora, fechado por uma cerca de metal gótica e cercado por bosques em 2 lados, a estrada em outro, e um prédio antigo abandonado no último. Tudo ali dava arrepios. Demorou um pouco para me convencer, mas Beto conseguiu me fazer ir também. Ironicamente, era um dia bem nublado e meio avermelhado, o que convenientemente adicionava ao clima. Era uma estrada pouco movimentada, então seria suspeito a gente entrar pelo portão da frente. Então, em alguns metros de distância, avistamos um matagal que dava acesso ao cemitério, cortando pelos matos para que qualquer potencial pessoa não nos visse entrando no pequeno cemitério. Pular a cerca foi fácil. Era uma cerca pequena, já que era principalmente ideia dele. Ele nos conduziu pelo pequeno terreno sinistro e olhamos as lápides arcaicas. Todas pareciam ser do século XIX, e a escrita em algumas delas estava ilegível. Naquele ponto sei que pode parecer bobo e clichê, mas eu não conseguia deixar de sentir um medo inexplicável. Comecei a olhar ao redor nos dos matos para ver se achava algo. Comentei com Beto o quão assustador aquilo era. Eu sei, ele respondeu. Ainda com a sensação de medo, olhei para o prédio abandonado ao lado do cemitério, para uma das janelas. Por um breve momento, soube que vi alguém parado na janela, mesmo através do embaçado e da sujeira no vidro, mas essa pessoa casualmente se abaixou ou se afastou da janela. Avisei a Beto que estávamos sendo observados por alguém naquele prédio. Ele virou para olhar também e foi procurar a entrada, mas eu disse para ele não ir. Devíamos apenas ir embora antes de nos metermos em encrenca. Fiquei parado ao lado da lápide em que ele estava olhando, enquanto ele circulava o prédio. De repente, ouvi um estrondo alto e olhei naquela direção. Vi um homem mais velho, provavelmente por volta dos 55 anos, com cabelos grisalhos e usando um sobretudo preto. Acredito que ele estava de jeans e tinha um bigode, mas isso foi tudo o que consegui notar sobre ele. Então, ele abriu a boca e gritou. Não apenas falou alto, mas gritou, "Saia! Saia!", com tanta intensidade que até os pássaros voaram assustados. De repente, comecei a sentir tontura e tudo ficou escuro. A próxima coisa de que me lembro é de acordar sendo arrastado pelos matos. Entrei em pânico, pensando que estava sendo sequestrado, mas quando me virei e levantei, percebi que era apenas Beto. Ele estava apavorado com algo e me disse para segui-lo e correr de volta para a estrada. Então, não fiz perguntas. Enquanto corríamos pelos matos, ouvi algo se aproximando de nós, e quando me virei, percebi que estávamos sendo seguidos por alguém. Então, corri ainda mais rápido. Finalmente chegamos até a avenida onde estávamos seguros. Ofegantes e amedrontados, nós voltamos quietos até em casa. Chegando em casa, Beton me disse que, quando estava dentro daquele prédio abandonado, encontrou um símbolo estranho pintado no chão de madeira, que basicamente era o sinal de Satanás. Ao redor dele, havia um monte de bonecas estranhas com botões nos olhos. Ele não teve a chance de ver mais nada no prédio porque ouviu o grito do homem do lado de fora. Ele correu para me encontrar desmaiado no chão e viu o homem mais velho se aproximando devagar de mim. Então, começou a me arrastar para longe do homem e em direção aos matos.
Ele literalmente me pegou no colo e me jogou por cima da cerca para me tirar de lá rapidamente. Recuperei a consciência e foi quando começamos a correr. Eu só desmaiei uma vez na minha vida e foi naquele momento. Não sei por que desmaiei, mas acontecer em um cemitério com algum tipo de construção ritualística satânica ao lado torna tudo ainda mais estranho. Meu nome é Agenor, sou gerente de cemitério. Uma parte do meu trabalho é sentar com os convidados e familiares dos falecidos para organizar funerais, facilitar a venda de sepulturas, entre outras coisas. Certa vez, um homem chamado Antônio sentou-se em minha sala para comprar uma sepultura para seu pai doente, que estava em cuidados paliativos. Antônio era um homem que vinha do Nordeste, com um sotaque forte, e eu pude ver nos seus olhos que ele era muito dedicado. Ele me mostrou fotos de seu pai, que também parecia ser uma pessoa muito gentil, jovem demais para ser tirado de sua família. Infelizmente, o tempo do homem acabou naquela mesma semana. E Antônio organizou o serviço funerário de seu pai no cemitério. Era um dia muito tempestuoso, o dia do funeral, o que se acreditava ser um sinal de boa sorte. A procissão fúnebre parou em frente ao prédio do escritório. Por um momento, saí brevemente para a área coberta na frente do prédio e vi Antônio no carro, atrás do carro funerário. Acenamos um para o outro. Devido ao mau tempo, voltei para dentro até que a procissão estivesse pronta para seguir para o local de sepultamento. Entrei em uma das caminhonetes do cemitério e segui a procissão até o local final, onde eu ficaria com meu guarda-chuva, supervisionando. Faz parte do meu trabalho garantir que os serviços funerários transcorressem sem problemas. Após o funeral, dei algumas voltas no local com a caminhonete, apenas para observar a área, como fazia pelo menos algumas vezes ao dia. Eu tinha muitos documentos para cuidar e, além disso, precisava fechar o cemitério naquela noite mais tarde. Voltei para a minha mesa e cuidei disso. O cemitério fecha às 17h30. Então, assim que começou a escurecer, percorri o local mais uma vez para garantir que todos os visitantes tivessem saído. Em seguida, dirigi até o portão da frente para fechá-lo. Era início de março, relativamente quente, mas os dias ainda eram mais curtos. Então, no horário de fechamento, em um dia normal, já estaria escurecendo. No entanto, naquele dia, a tempestade já parecia estar fazendo noite. Enquanto voltava para o escritório, pensei ter visto alguém caminhando apressadamente por uma das alamedas de Lápides, antes de se virar atrás de uma cerca viva e desaparecer de vista. Usei a buzina para avisá-lo de que o local estava fechado, mas estranhamente não ouvi nada. Peguei meu guarda-chuva e corri na direção daquele ponto sob a chuva. Virei além da cerca viva em que ele se virou e olhei para baixo, naquela longa fileira de lápides de um lado e cercas vivas do outro. Não vi ninguém. Procurei ao redor, na chuva, por mais uns bons 20 minutos, mas acabei desistindo. Dirigi de volta ao escritório e analisei as imagens das câmeras de segurança. Nenhuma delas registrou qualquer movimento incomum, embora fosse um pouco mais difícil enxergar devido à tempestade e também porque já estava completamente escuro lá fora. Tentei fazer várias coisas ao mesmo tempo, observando a câmera, enquanto terminava algumas tarefas administrativas. Foi quando ouvi a porta da frente da sala de visitas ser fechada com força. Levantei-me da cadeira e gritei: "Olá!" Meu primeiro pensamento foi que era a mesma pessoa que eu tinha visto antes. Talvez ela tivesse ficado trancada no cemitério e estivesse procurando ajuda para sair. Saí para o saguão, mas não havia ninguém lá. Olhei ao redor e disse olá novamente. Talvez o barulho da porta se fechando fosse a pessoa saindo. Comecei a olhar pelas janelas e parei quando, através de uma delas, vi alguém do outro lado, me encarando com uma expressão vazia.
Saltei para trás e gritei, mas ele não se abalou. Aproximando-me, fiz uma expressão de confusão nos olhos quando percebi que o reconhecia. Era um homem hispânico, de aparência mais velha. Na minha mente, ele me lembrou exatamente as fotos do pai de Antônio que ele havia me mostrado. Com o coração na boca, corri para fora do prédio e para o lado onde tinha visto o homem, mas ele havia desaparecido. Ele não estava correndo pelos campos, não estava se escondendo em um arbusto próximo. Ele simplesmente havia sumido. Olhei ao meu redor, em pé sobre a chuva e ficando encharcado, e depois voltei correndo para dentro. Arrumei minhas coisas, tranquei tudo, peguei meu carro, abri e fechei o portão mais uma vez, trancando atrás de mim, e dirigi para casa. Quando minha esposa me perguntou por que eu estava tão calado, apenas disse a ela que tive um longo dia de trabalho. Até hoje, acredito que estava apenas me sobrecarregando e minha mente estava me pregando peças, mas ainda é genuinamente perturbador pensar nisso. Prefiro não me identificar, pois o que vou contar para vocês é muito íntimo. Meu avô faleceu há alguns anos e eu sempre fui muito próximo dele. Em julho passado, no aniversário dele, resolvi visitá-lo no cemitério onde ele e minha avó escolheram ser enterrados. O local ficava a cerca de 1 hora de carro do meu apartamento. Minha família morava mais perto, então todos foram juntos ao túmulo dele, mas eu tive que ir separadamente. Não era um dia muito bom. E não há nada pior do que visitar um cemitério sob um céu cinzento. O porteiro me pediu o número do jazigo e eu forneci. Ele me deixou entrar. O cemitério era bem grande e eu só tinha ido lá algumas vezes antes, mas nunca como motorista. Tive dificuldade em encontrá-lo. Não vi muitas pessoas ali, se é que vi alguém. Tenho certeza de que o clima tinha algo a ver com isso. Finalmente encontrei a lápide do meu avô e estacionei o carro na grama ao lado. Coloquei algumas flores sob uma pedra, fechei os olhos e rezei. Quando terminei minha oração, abri os olhos e olhei para cima. Havia um homem idoso parado a cerca de 5 fileiras de sepulturas abaixo, diretamente em frente a mim. Ele estava olhando fixamente para mim. Meu coração gelou. Eu reconheci aquele homem. Era meu avô. Não podia ser. Esfreguei os olhos e quando olhei de novo, ele havia sumido. Teria sido um momento espiritual? Ou minha mente estava brincando comigo? De qualquer forma, me arrepiei todo. Fiquei ali, paralisado pelo medo. Voltei para o carro e antes de partir sussurrei: "Eu te amo, vovô." Dirigi de volta para casa, sentindo um incômodo estranho, como se uma dor de cabeça estivesse se formando. A estrada estava praticamente deserta. Aquele caminho era tranquilo, cercado por florestas de ambos os lados. Foi quando avistei uma figura na beira da estrada. Meu estômago se revirou. Era ele novamente. No instante em que percebi isso, meu corpo congelou e, sem querer, desviei o carro. Tentei desesperadamente retomar o controle e parar antes que atingisse alguma árvore. Felizmente, o carro apenas derrapou no asfalto antes de finalmente parar. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Olhei para trás, para o lugar onde tinha visto meu avô. Mas não havia nenhum homem ali. Aterrorizado, continuei o caminho para casa, tentando ignorar a sensação inquietante que se instalava em minha mente. Nada parecia real. Eu não estava doente, mas algo definitivamente estava errado comigo. Mais tarde, deitado na cama, tentei relaxar assistindo séries na Netflix, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo ainda estava errado. Por volta das 2 da manhã, meu celular tocou. Um número desconhecido. Meu peito apertou. Uma ligação a essa hora nunca era um bom sinal. Atendi com a voz trêmula. Do outro lado, apenas estática. Alô? Tentei novamente. Mais estática. Então, por um breve momento, ouvi algo. Era a voz do meu avô. O choque me paralisou. Tentei responder, mas meu corpo inteiro tremia.
A chamada caiu de repente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor. Passei o resto da noite acordado, tentando racionalizar o que tinha acontecido. No dia seguinte, liguei para a operadora de telefonia e pedi para rastrearem a chamada. Disseram que não conseguiram. Alegaram que não havia dados suficientes. Não sei se foi apenas uma desculpa ou se realmente era um número inalcançável. Aquela foi, sem dúvida, a noite mais assustadora da minha vida. Meu falecido avô estava tentando entrar em contato comigo? Isso parecia ridículo, mas se era apenas um truque da minha mente, então por que eu ainda sentia esse medo profundo todas as noites? Por que não conseguia parar de pensar se aquilo realmente era meu avô tentando me dizer algo? Talvez, de alguma forma, ele nunca tivesse realmente partido. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.